Oi, bodezinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A piada é a seguinte: agora, final do ano, fomos agraciados pela nova temporada de Smiley Friends. E eu queria trazer essa animação aqui no canal porque eu gosto muito dela. Mas eu não queria esperar sair todos os episódios pra fazer uma análise, mas também não queria reagir a só um episódio por vez. Porque se você já é inscrito há um tempo, já perceberam que frequência aqui no canal não é comigo. Então, eu vou falar minha opinião sobre os 3 primeiros episódios que saíram. E assim eu vou fazendo, esperando no mínimo sair de 2 a 3 episódios pra trazer aqui no canal. Até porque eu quero fazer vídeo sobre Fiona e Cake na próxima semana. Agora que já tá tudo explicado, bora pro vídeo. Mas espera aí, antes da gente começar o vídeo mesmo, eu quero falar que eu vi todos os episódios dublados. Até porque eu não gosto de ver coisa legendada, então eu evito ao máximo. Mas Smiley Friends, eu entendo quem não gosta, porque realmente algumas piadas perdem o sentido ou não tem o mesmo impacto que o original. Mas mesmo assim, eu prefiro assistir dublado mesmo. Agora chega de avisos e bora pro vídeo. O primeiro episódio se chama Samuel Bobo, e já começamos com o chefe fazendo esse negócio aí. E ele manda o Charlie e o Pin ajudarem o Samuel Bobo, que é esse bicho azul com corpo de queijo, cabeça de relógio e mão de lagosta, que por algum motivo me lembra muito a Zubul de Digital Circles. E a missão desse episódio é fazer as pessoas levarem o Samuel Bobo a sério. Enquanto isso, o chefe fica na empresa com o Alan, e olha que foda ver outras partes da empresa em diferentes ângulos. E acaba que aparece esse cara velho aí, querendo fazer uma inspeção no prédio. O problema é que esse prédio é ilegal, e é nesse momento que acontece uma das cenas mais engraçadas desse episódio. E como eu falei, tem algumas partes que realmente ficam melhores no original, e essa é uma delas. Mas pra ser sincera, eu achei graça das duas. E na verdade, esse é um dos episódios com alguma das melhores piadas, e a maioria do chefe. Ai, como eu gosto dele, meu Smiley Friend favorito antes do Charlie. E voltando pro Charlie e pro Pin, eles tentam várias vezes ajudar o Samuel, como mudar o estilo dele, o que dá errado. Tentam fazer ele aceitar a bobeira dele, o que só piora ainda mais a situação. Porém, eu vou ser sincera, eu não liguei muito para as partes da missão do Samuel Bobo. Nesse episódio acontece que as cenas do prédio continuam sendo a minha parte favorita, com referências de episódios antigos e o chefe sendo um maníaco que só deixa as coisas mais caóticas o possível. E como plano para não fecharem as Smiley Friends, o chefe vai lá e tenta matar. Ele tenta matar o velho, mas óbvio que o Alan não deixa. E nesse final, as histórias acabam se interligando, quando o inspetor acaba derrubando o prego que segura o prédio todo, meu Deus. O que faz com que o prédio saia rolando e matando alguns civis, só coisas leves. E o Samuel alerta todo mundo sobre a bola vindo, mas ninguém leva ele a sério, obviamente. Mas pra sorte deles, o Glep salva todo mundo e as pessoas achando que o Samuel tinha previsto o futuro, acabam pensando que ele é um profeta. E dessa forma, ele fica feliz pelas pessoas finalmente levarem ele a sério. Ah, e sobre o chefe e o Alan, o inspetor fala que nunca se divertiu tanto, mas que o prédio realmente é um perigo para a sociedade. Mas no final isso nem importa, porque ele morre. Assim na tela, ele vira pó. E desse jeito, finalizamos o primeiro episódio, com eles tentando colocar o prédio no lugar, mas falhando miseravelmente. Olha, pra mim, esse episódio é um 6 de 10. Sem dúvidas, a parte do chefe e do Alan foi a minha favorita. E se fosse só isso, pra mim, o episódio seria um 10 de 10, com certeza. Mas como eu disse, a parte do Samuel foi muito chata. Eu achei ele um personagem sem graça, e as piadas não me fizeram rir. Na verdade, nem sequer um sorrisinho eu dei. Então é isso, próximo episódio. O segundo episódio, ou A Viagem Incrível, volta com um dos personagens mais icônicos da série, que é o Senhor Sapo, ou o maior psicopata que eu já vi em uma série. Eu tenho medo dele, genuinamente. Já deu pra perceber só pela thumb. E às vezes eu me imagino na rua andando e ele correndo na minha direção. Mas tá. Nesse episódio, acaba mostrando que realmente o Senhor Sapo virou presidente, o que é legal porque mostra que Smiley Friends realmente tem uma certa continuidade. Mas voltando pra ele recebe a notícia que virou dono do mundo todo, o que acaba fazendo ele sentir aquele vazio de não ter uma meta ou sentido na vida. Mas se fosse na vida real, eu sentiria medo todos os dias. Mas acaba que ele fica depressivo em um bar, se recusando até a espancar uma pessoa, mostrando que ele realmente estava mal. E o Charlie e o Pin, vendo essa situação, de bom grado tentam animar ele outra vez, com esse maníaco arrancando o olho do Pin. Isso acontece em segundos, mas já é um aviso do que podemos esperar desse episódio. Então Charlie e o Pin partem em mais uma aventura. O Charlie tenta fazer o Senhor Sapo achar um novo hobby e colocar ele no box, mas obviamente ele destrói
todos os seus adversários em uma carnificina insana. Já o Pin, sendo o otimista de sempre, tenta inspirar o Sr. Sapo com uma música, e é claro que ele retribui isso da melhor forma possível, dando um soco na cara dele que arranca o olho dele fora. Mas isso acaba de alguma forma dando certo, porque ele acaba tendo uma ideia do que fazer para entender o vazio dele. E aí a gente acaba conhecendo o pai do Sr. Sapo. O Sr. Sapo, que é feito pelo ator do Creed Brandon, o mesmo de The Office. E aqui eu acho que é o ponto mais alto desse episódio, e ele sozinho é 10 de 10. Com o pai dele ficando extremamente bravo por ele ter abandonado a família e principalmente a mãe dele. E eu lembro de ficar em silêncio durante toda essa cena na primeira vez que eu vi, de tão intensa que ela é. Eu realmente não esperava essa. Entra pras melhores cenas de todas as temporadas até agora. Mas ainda tentando lidar com o pai, o Sr. Sapo só acaba sendo expulso de casa, com ele indo pra floresta e quebrando tudo que ele vê pelo caminho. Mas acaba que ele nota algo diferente, o silêncio, tirando um tempo ali pra meditar, e ele acaba indo para o plano astral e comendo um inseto mágico que faz ele ver a vida toda pelos olhos, como a mãe dele, as memórias felizes da infância maníaca, se formando, se tornando uma estrela de Hollywood, roubando um banco, caçando elefantes, chegando na lua e comendo um bebê. Bem, o importante é que ele finalmente volta a ser feliz, virando um sapo diferente e dizendo adeus, pondo assim talvez o fim desse personagem tão querido pelos fãs de Smiley Friends. Bom, pra mim esse é um episódio bem legal, quase perfeito, muito esquisito, e nesses 2 episódios o Pin e o Charlie ficam mais de fundo, mas nesse aqui eu não vejo como um problema. Pra mim esse episódio é um 9.5 de 10. E bora pro último episódio desse vídeo. Eu já vou adiantando que é o episódio mais bizarro e estranho desses 3, na minha opinião. Então assista ele por sua conta e risco. E ele começa com o Pin e o Charlie conversando, quando o chão se abre e eles caem em um buraco fundo, com o chefe dando um grito, que por algum motivo na dublagem acabaram tirando, e eu não entendi o porquê. Mas enfim, quando os dois acordam, eles estão amarrados e rodeados de fotos de outros episódios, com o Charlie até falando que ele precisa emagrecer por estar muito feio. E de repente somos apresentados pro Homem Topeira. Essa coisa linda aí, que é obcecado pelos dois, mas tinha vergonha de ser amigo deles por andar pelado segurando o pinto dele. E os diálogos sobre isso são bem estranhos. Já o chefe, o Alan e o Glep, obviamente acham que eles morreram. E o chefe até chora bastante, mas logo ele para quando o Alan e o Glep se oferecem para serem os novos Pin e Charlie. E aí ele fica feliz de novo. É isso. Olha que meigo ele dançando. O Charlie e o Pin acabam sendo obrigados a fazer missões com o Homem Topeira. E o Alan e o Glep são mandados para um trabalho e são torturados por 3 crianças feias. E, meu Deus, olha isso, cara. E depois de não quererem ser amigos dele, na verdade o Charlie que não quis, eles acabam irritando o Homem Topeira, que caça ele por vários tubos e acabam chegando na casa que o Alan e o Glep estão, quando a mãe das crianças feias volta e ela acaba vendo o pinto dele. E pasmem, eles se apaixonam e se casam em 10 segundos. Finalizando o episódio com eles voltando pra empresa, com o chefe ainda dançando, e ele não parece estar muito bem não. E pra mim, esse tem 7.5 de 10. Teve uma história bem legal, mas eu não curti muitas piadas nele, mas continua sendo um bom episódio. E é isso, queridos. Se vocês quiserem que eu veja o resto dos episódios, não esqueçam de curtir e comentar, porque dessa forma eu sei que vocês estão gostando. E é isso, e até o próximo vídeo. Yo guys, it's me, Charlie. Hey, did that guy just turn into sand? Yeah, what was that?